aquilo que se pretende aqui é um bocadinho falar sobre as questões de Oeiras, e eu queria aproveitar para recordar o seguinte: no Orçamento de Estado de 2020 foram colocadas 3 questões relativamente a Oeiras que foram articuladas na altura com o camarada Jorge Rato. Uma primeira sobre os julgados de paz, que tem vindo a ser, ao longo dos últimos anos, pedida e foi aprovada em Assembleia Municipal e Câmara Municipal o protocolo com o Ministério da Justiça. A pergunta que foi feita à Sra. Ministra da Justiça era se havia, de facto, intenção por parte do Governo de manter a assinatura do protocolo. Havia, foi essa a resposta que foi dada, mas, segundo sei, o protocolo não chegou a ser assinado até agora. Uma segunda questão colocada foi relativamente à linha de Lisboa-Oeiras-Cascais, chamada linha de Cascais, e sobre a necessidade de recolocação do material circulante e de alteração das cantonárias, e na altura foi respondido pelo Sr. Ministro que estava previsto o início da substituição do material e também da nova eletrificação da rede. E a última pergunta que foi feita foi sobre, na altura, o amianto existente em 3 escolas que não estavam ainda protocoladas, porque já havia algumas escolas protocoladas e outras não estavam. E foi dito, de facto, à época, que havia disponibilidade do Governo de avançar com essa solução. Sendo certo que, entretanto, as coisas se alteraram por via da pandemia e as escolas todas de Oeiras foram englobadas num programa específico com fundos da União Europeia para retirar o amianto em todas as escolas em Oeiras, sendo a Câmara Municipal dono de obra, mas é, de facto, com o apoio do Governo. Dizer também que, para além das perguntas que o camarada Presidente referiu sobre o memorando de entendimento entre o município de Oeiras e o centro hospitalar, foram colocadas questões sobre a segurança dos passageiros em tempo de pandemia, nomeadamente nas linhas de comboio da Azambuza, Cascais e Sintra, e também sobre a travessia rodoviária do Tejo no corredor Algés-Trafaria, notícias que vieram a público nos diferentes jornais, e o Isaltino um bocadinho a pôr o pé naquilo que é, diríamos, o programa efetivo do Governo. E em último, obviamente, a questão das cabines de desinfecção e das praias, que permitiu que depois a Assembleia Municipal demonstrasse, por resposta escrita do Governo, que aquilo que estava a ser proposto não era uma boa solução, era uma solução falaciosa e que não evitava a propagação de vírus nenhum. Este espaço fosse um espaço para fazermos, para ponderarmos algumas questões que naturalmente serão articuladas com o Presidente da Comissão Política, que articulará com os órgãos que estão eleitos. A minha pergunta vem um pouco ao encontro do que a Alexandra falou agora no final, relativamente à travessia Algés-Trafaria. Sequência de uma petição pública chamada por uma nova travessia do Tejo. A 2 de junho, esta notícia sai no Observador. E sai já em forma de é exigido pelo município de Oeiras que este projeto seja analisado e seja discutido entre o Estado, entre o Governo, entre o município de Oeiras e, no caso, Almada. Tendo esta questão já sido colocada pelo deputado Alexandre Moura ao Ministro das Infraestruturas e da Habitação, a pergunta é se faz sentido voltar a questionar, voltar a insistir e perceber se já existe algum tipo de conversação, se já foram iniciadas algumas reuniões no sentido deste projeto ser concretizado. Em julho de 2019, a ministra Ana Paula Vitorino apresentou o projeto Ocean Campus Portugal, que pretendia requalificar a zona ribeirinha deste poderoso até Oeiras. Este investimento era de 300 milhões de euros e estava dividido em 3 fases. Até 2022 estavam previstos 118 milhões para instalar empresas e espaços de restauração
a criação de um Ocean Lab e a recuperação da Marina de Pedroços. E só para a Marina de Pedroços estavam orçamentados 31 milhões, portanto, tudo o resto seria para o restante. Entretanto, a segunda fase seria até 2026, 150 milhões para a Marina do Jamor, um hotel, a Blue Business School e um espaço empresarial e de centros de investigação. Até 2030, arranjos e acessibilidades orçamentados em 30 milhões. Sendo que a ideia do governo era criar um campus de investigação, desenvolvimento e inovação de atividades ligadas ao mar. Também nessa altura, a Câmara comprometeu-se em alocar verbas e meios necessários para garantir a suportabilidade destas atividades, de forma a que a fase 1 e a fase 2 pudessem ser executadas em simultâneo. Tanto quanto eu sei, o laboratório do IPMA foi inaugurado em março e houve uma requalificação da Praia de Algés. No entanto, parece-me que o resto está em stand-by. Sabendo que o investimento, embora seja maioritariamente suportado por privados, gostaria de saber se o Ministério do Ambiente ainda mantém o prazo previsto e se o plano continua a ser o mesmo e se houve algum desenvolvimento que eu não tenha visto. Dizer que, relativamente à travessia Algés-Trafaria, à questão colocada pelo camarada Tiago Gonçalves, que no relatório de suporte que está disponível para todos nas páginas do Governo, não há uma palavra, não há uma linha sobre a travessia de Algés-Trafaria, mas eu acho que, não tendo havido resposta do Ministro a esta questão, eu acho que poderá fazer sentido, é uma questão de depois negociar isso com o Presidente da Conselhia, poderá fazer sentido colocar essa questão. Relativamente ao projeto que a camarada Sandra Gonçalves colocou, que eu também agradeço, eu também acho que é uma questão muito premente de ser colocada, porque de facto foi feito na altura um enorme anúncio por parte do Governo, portanto nosso, não é? Estiveram cá uma série de ministros a fazer o lançamento da primeira pedra e, portanto, de facto, acho que a Sandra tem razão quando pretende saber qual é que é o ponto de situação, se há ou não há atraso por ter havido pandemia, não é? E, portanto, se isso atrasou ou não. Eu tinha aqui pensado numa questão relativamente, porque houve recentemente aqui distúrbios, nomeadamente a nível do bairro do Pombal, distúrbios que há muito tempo que não ocorriam e que, portanto, foram até falados a nível da Assembleia Municipal a propósito dos contratos locais de segurança. Só estão abrangidos dois bairros, que é o bairro de Outorela e o bairro dos Navegadores. Na altura, penso que estaria a avaliar o impacto desses contratos, não é? nas populações e, sobretudo, na vida dos jovens mais desviantes. E o Presidente da Câmara, em face dessa ocorrência, disse que pretenderia fazer o alargamento a mais bairros, nomeadamente exatamente ao bairro de Pombal e a Carnaxide de Portela. Portanto, sendo a PSP um parceiro estratégico, não é, destes contratos, além de outros parceiros, mas com muita relevância, mas com menos impacto financeiro do investimento neste setor, nestes contratos, era para saber se eventualmente, para poderes colocar eventualmente, se estão previstos reforços financeiros nesta área. A questão que eu queria pôr, que eu não tenho a certeza de se está neste quadro, no quadro das questões que estão a ser levantadas, tem a ver com a VLS. É porque cada vez que na Assembleia Municipal
Vai lá muita gente, inclusivamente aqui de Caxias, com público por a questão. E o Isaltino foge sempre, que não há traçado, que não há não sei o quê. A única coisa que ele disse foi que, para o bem de todos, alguns tinham que ser sacrificados. Isso ele disse alto e bom som. Será que já há um projeto definitivo? Será que essa questão está assim mesmo em marcha a toda a força? Ou será como a recuperação do caminho de ferro que é para amanhã? Era a questão que eu queria pôr, a VLS. Passando às questões que aqui gostaria de trazer, ou à questão que aqui gostaria de trazer, que tem a ver com o plano municipal para a igualdade, que não existe. A Câmara de Oeiras teve um plano que esteve em vigor entre 2014 e 2017, portanto terminou e não foi renovado até à data, sendo uma das estratégias do governo que inclusivamente lançou em fevereiro uma linha de 3 milhões de euros para a criação de 94 planos municipais para a igualdade e não discriminação. Esta linha de apoio já fechou e julgo que Oeiras não se candidatou a estas verbas. Portanto, esta linha estava inserida no programa operacional da Inclusão Social e Emprego e era também um instrumento, é considerado um instrumento fundamental para a territorialização efetiva das políticas de igualdade e não discriminação alinhadas com a Estratégia Nacional para a Igualdade e não discriminação, o programa Portugal Mais Igual. Eu de facto gostaria, e portanto este no fundo reconhece a importância dos municípios como agentes estratégicos, mas julgo que talvez falte aqui um mecanismo que torne estes planos obrigatórios ao nível do município. Portanto, julgo que isto é uma questão que deveria ser algo suprapartidária, porque de facto a questão da igualdade toca-nos a todos e talvez, não sei se é possível fazer esta pergunta, de saber se é possível de facto tornar esta questão da elaboração dos planos por parte das câmaras municipais uma questão obrigatória. Eu estou completamente de acordo com a questão colocada pela camarada Fátima Filipe e agradeço-lhe ela ter levantado esta questão. É considerado no Orçamento de Estado uma das suas prioridades é o robustimento de facto dos mecanismos de prevenção de combate à criminalidade, nomeadamente através da continuidade e de uma nova geração de contratos locais de segurança, portanto isso está especificamente previsto no programa, no Orçamento de Estado, mas acho que para além dessa pergunta que a Fátima colocou, acho que podia ser também colocada a questão se o Governo já tem e confirma a intenção e se tem boa fé na aprovação do alargamento ao bairro do Pombal também do contrato de segurança, caso a Câmara Municipal venha a colocar. Quanto à questão da VLS, eu penso que a Alda chegou um bocadinho atrasada. Eu no início disse que recebi recentemente, foi este mês, com um camarada que representava o coordenador da Comissão de Ambiente do Partido Socialista, recebemos a Associação Cívica de Caxias. Presumo que relativamente a esta questão da VLS, neste momento e no âmbito do debate da especialidade, nada podemos fazer. Sobre a questão do Plano Municipal da Igualdade, eu de facto tive a honra de aprovar esse Plano Municipal da Igualdade, ele é 2014-2017, é absolutamente lamentável que um município que tem um presidente que tem tantas vezes passa a vida a dizer que é muito de esquerda e que está muito alinhado com os ideais de esquerda e que muito alinhado com os ideais sociais-democratas, se tenha esquecido completamente da execução do plano, que não tenha recorrido ao crédito, não é opção do Governo, ou não tem sido opção do Governo, que estes instrumentos sejam de cariz obrigatório. Mas pode, eventualmente, ser opção do Governo criar uma página em que possam ser escrutinadas, uma página na linha da transparência, em que possam ser escrutinadas
todos os planos para a igualdade, quais é que são as metas que são atingidas e quais é que não são, e isso ser uma forma de obrigar e forçar a que o caminho das câmaras municipais seja feito. Se a camarada estivesse de acordo, eu talvez propusesse que fosse, depois de estudar um bocadinho melhor o assunto e até trocar se calhar umas opiniões com a camarada Filipa Labrinho, verificarmos se não podíamos até pensar numa coisa um bocadinho mais profunda de execução de um projeto de resolução para, na linha do simplex e da transparência, obrigar a que todas as câmaras municipais depositem num determinado ponto .gov toda a informação sobre os planos para a igualdade. A minha questão, o meu assunto não tem a ver diretamente relacionado com o Orçamento de Estado, mas está implícito ao mesmo. Tem a ver, sobretudo, sobre o património cultural junto à orla marítima do concelho de Oeiras. Mais propriamente aos fortes ou à fortificação que existem no nosso concelho junto ao mar. A minha pergunta é uma pergunta muito simples. Vimos que estes fortes, alguns deles estão ao abandono, outros estão-se a degradar, estão-se a estragar, e gostava de perguntar quais é que são os fortes do Ministério da Defesa Nacional que estão a ser alvos de negociação com a Câmara Municipal de Oeiras. Isso implica algum plano de reabilitação para cada um deles e também quais é que são os moldes que implica essa reabilitação. Quanto à cedência ou então quanto à concessão. Não podemos também esquecer aqui um ponto importante, é que a Direção-Geral de Tesouro, Finanças e Património também tem algo, também tem uma palavra a dizer quanto à concessão ou quanto à cedência destes fortes para a Câmara Municipal de Oeiras por parte do Ministério da Defesa. Eu acho que é um bocado confuso, mas vou novamente recapitular a pergunta. Quais é que são os fortes do Ministério da Defesa que estão a ser alvos de negociação para a Câmara Municipal de Lisboa? De Oeiras. E qual é o plano de reabilitação e em que moldes que isso é feito? A questão que eu queria deixar aqui hoje tem a ver com o Espargal, tem a ver com uma conversa que eu tive aqui com o vereador do PS Oeiras, aqui há uns tempos, relativamente ao projeto da estação do Espargal, e que me parece que talvez fosse interessante tentarmos repegar nisso, tentar fazer alguma pressão, alguma questão ao Ministro para tentar perceber se a estação poderá ou não avançar, se poderá ou não ser um plano para avançar no futuro. Importa agora perceber como é que esses avanços se poderão conciliar com a ideia de criar ali aquela estação, que é uma estação que, como todos nós sabemos, iria trazer um grande benefício para os moradores e para as pessoas que vivem naquela zona, que têm ainda uma grande deslocação, se quiserem ir para a estação de Santa Mar de Oeiras ou para a estação de Paço de Arcos, ambas com grandes carências de estacionamento e, portanto, de interface. Portanto, gostava então de colocar esta questão: até que ponto é que conseguiremos, a curto prazo ou a médio prazo, colocar a estação de Espargalo a avançar e o projeto a avançar, e se não se justificaria, se calhar agora numa primeira fase, deixar uma pergunta escrita ao Ministro. Não sei o que é que pensas que possa ser a melhor forma de atuar sobre isso, mas parece-me que é importante, e nós inclusive na JS tínhamos a vontade de agora voltar a trazer essa questão agora em breve, mas acho que esta questão de questionar ao Ministro poderia ser um passo. O que é que tu pensas sobre isso, Alexandra? A minha questão prende-se com transportes públicos, como será natural e normal, e tenho uma questão ou duas, mas antes apenas dizer que foi com agrado que eu vi a redução do preço dos passos para os passageiros. Nessa altura causou, não de imediato, mas ao fim de 2, 3 meses, grandes constrangimentos nos transportes. De qualquer das maneiras, obrigou os operadores a tomarem medidas, a desenvolver-se, a aumentar a oferta, e depois caiu-nos esta maldita praga em cima e que se teve que reformular tudo.
Neste momento, o setor, especialmente o rodoviário, mas eu penso que o ferroviário também e o naval, não tem número de passageiros suficientes para a oferta que fazem. Eu gostaria de saber se o Orçamento de Estado prevê ou tem previsto alguma situação que, pós-pandemia, fazer campanhas de incentivo de novo ao uso do transporte público, se está previsto dentro do Orçamento de Estado o aumento da segurança, portanto, se está previsto já em 2021 nós tenhamos um aumento efetivo de segurança nos locais onde, especialmente nos interfaces, que é onde é mais problemático, e agora já um bocadinho aqui fora, sobre a linha de Cascais, se é bem para avançar, se não é, se está lá alguma coisa prevista de concreto para avançar com a renovação da linha de Cascais, a remodelação, e uma questão que eu acho que é de todo pertinente e que devia de ser rapidamente, é a questão da ferrovia, quer pesada a nível nacional, quer regional. Nós temos uma grande carência na área metropolitana de Lisboa, não da ferrovia pesada, mas de ferrovia ligeira. Era urgente que isso viesse a acontecer. Bom, vou começar então pelo final, Miguel Gonçalves, que agradeço as questões que coloca. O Orçamento de Estado tem previsto, embora tenha previsto uma série de investimentos de requalificação da ferrovia, realizarem-se entre 2021 e 2023, a aquisição de muito material circulante e 50 carruagens que foram recentemente adquiridas e ainda mais 22 automotoras que vão ser adquiridas agora. Portanto, do ponto de vista da ferrovia, eu penso que está a ser feito, de facto, um investimento grande, que foi um investimento que ao longo dos últimos anos, todos sabemos, pelas contingências várias, não é? Ora por causa da Troika, ora por causa que não era da Troika, a verdade é que nos últimos muitos anos não foi feito, de facto, um investimento sério nessa área. Relativamente à linha de Cascais, ela não tem uma previsão efetiva neste Orçamento de Estado, mas nós sabemos que ela está englobada no plano que foi à União Europeia e, portanto, estamos convictos que está a andar. Agora, há uma questão que tu colocas que eu, de facto, não li nada sobre isso, não quero dizer que não haja, que é a questão do aumento da violência sobre os funcionários dos transportes públicos, que tem que ver com as condições atuais e com, como tu dizes e bem, com o facto de não haver fiscalização por parte da polícia, porque não há efetivos suficientes, embora esteja previsto um reforço de efetivos, acho que é de 600 efetivos para o ano que vem na Polícia de Segurança Pública, portanto 600 homens e mulheres para a Polícia de Segurança Pública e para a GNR, que são de facto os únicos que podem fazer o controle dentro dos transportes públicos. O resto é uma questão de civismo e essa é uma dificuldade com que nos deparamos todos os dias, não só nos transportes públicos, mas nos supermercados ou numa loja quando entramos, nem todas as pessoas respeitam as regras. De qualquer das maneiras, vou estar atenta a essa questão e também vou tentar perceber se está alguma coisa pensada sobre a questão da violência sobre os funcionários de transportes públicos, porque essa parece-me que é uma matéria importante e que nós devemos ter aqui uma atenção especial. Agradecer ao Miguel Partidário a questão colocada sobre a estação do Espargal e a questão que eu diria, isto não é para termos aqui um diálogo, teremos que conversar sobre isto. Eu não sei qual é que é o ponto de situação na Câmara neste momento desta estação, nem se há algum tipo de projeto. Que eu saiba, no Orçamento de Estado e nas infraestruturas não está nada previsto para ali. E não está e não vai estar. E, portanto, tem que se pensar como é que pode abordar o tema. Naturalmente que se não for em sede de especialidade, a pergunta pode ser feita em modo de pergunta e de requerimento ao Ministro e, portanto, podemos articular essa questão se entendermos, se o Presidente da Conselhia também considerar que essa questão é uma questão válida,
poderemos depois fazê-la. Quanto à questão colocada pelo Luís Carvalho, eu estou completamente de acordo que é importante perceber se há algum forte que venha a ser negociado com a Câmara Municipal, se há, em que condições é que essa negociação é feita e qual é que é a reabilitação que está a ser pensada e em que termos é que ela está a ser pensada e se os fortes são ou não são mantidos depois para usufruto público. A minha pergunta vai no sentido, em relação ao metro de superfície, que o Isaltino agora vai fazer também de acordo com o Governo e com os restantes AML. Mas a minha pergunta seria no sentido, então, em relação atrás, em que o PS aqui de Oeiras também já defendeu, a propósito das eleições de 2017, um metro base, mas na A5. O Convento da Cartucha é praticamente, o território que o Convento da Cartucha ocupa é metade de Caxias. E ainda por cima temos a parte da prisão de Caxias, que é uma questão que eu também queria aqui deixar, saber quando é que vai ser desativada. Constou aqui já há 2 anos que a prisão ia ser encerrada, portanto ia desaparecer aqui de Caxias, portanto não se sabe qual é o ponto da situação. Se isto for verdade e se a Câmara se apropriar todos estes terrenos, obviamente que vai haver aqui vai desde a zona da cidade do futebol até à Ribeira de Barcarena. Portanto, tudo isso é praticamente património do Ministério da Justiça. E portanto, era bom que nós tentássemos saber o que é que se passa e quais são as intenções do Ministério da Justiça. Relativamente à outra situação da Quinta Real, que também, como sabem, entrou naquele programa do Revive, acho que já foi adjudicada ao Grupo Turim, a parte da hotelaria, e a Câmara também arroga-se no direito de dizer que já tem a propriedade daquela zona junto ao rio, próximo da praceta do Largo Alves de Dó. Também não se percebeu ainda até que ponto é que esse protocolo foi elaborado, ou o protocolo que foi elaborado com a Câmara, se prevê a propriedade daqueles terrenos onde a Câmara se prepara para fazer um parque de estacionamento, como a ponte sobre a Ribeira. Portanto, eu já tentei por várias formas saber, nomeadamente em Assembleia de Freguesia, mas nunca há resposta concreta. Portanto, o protocolo que foi estabelecido entre o Ministério, neste caso o Ministério da Defesa e a Câmara, o que é que prevê? A questão que se tem posto aqui, que eu tenho com alguns camaradas meus de profissão, é o desenvolvimento de portos. E no desenvolvimento dos portos vem nomeadamente o terminal de contentores. Como é que isso vai ficar, como é que está a ficar, que estava a apontar inicialmente para o Seixal, acho que já foi a ideia que passou, mas como é que está para ser em Sines, e isto não está explícito no orçamento, que aliás nós já tivemos a ver esse plano sobre o que é que se ia passar no terminal de contentores, que tudo apontava para ser em Sines. É essa a questão, e está subjacente ao terminal de contentores nessa localidade, o desenvolvimento também da ferrovia e o acesso à Europa por ali fora, portanto intercala-se isto tudo. Agora, no outro dia que houve a inauguração, isto é outra questão, que houve a inauguração do ano escolar na Escola Náutica, o Isaltino esteve lá. E disse que e acabou por se lamentar que queria aqueles terrenos que são da Escola Náutica, que era para fazer parque de estacionamento, mas diz que tem de falar com 3 ministérios, que ele quer é pôr cá mais cimento, já temos cimento de baste. Portanto, realmente a Escola Náutica está subaproveitada, mas há coisas mais importantes do que estar a construir cimento. As questões que o João Ricardo coloca são questões para serem colocadas no âmbito local, portanto na Assembleia Municipal, e não para serem colocadas na lógica do Orçamento de Estado da especialidade.
Agradecer também ao Gustavo Faria a questão colocada, dizer-lhe que eu estou de acordo com aquilo que o camarada disse sobre a ação do partido, sobre a ação que a secção de Caxias teve relativamente à VLS. Relativamente ao convento da Cartucha, não está nada no Orçamento de Estado, mas eu sei, porque li recentemente, que ela é um ativo que está previsto para a capital da cultura de Oeiras e, portanto, provavelmente será negociada nessa fase com o Governo. Posso tentar saber o ponto de situação dessa questão e depois passar essa informação ao Presidente. Quanto à questão dos terminais, Luís Carreira, não te sei responder, vou ver e depois, quando tiver uma resposta para te dar, naturalmente te direi. Sou sincera, não tenho conhecimento a esse ponto. Eu tentei ler todos os documentos disponíveis, ainda assim não consegui lá chegar a todos, porque são mais de 1000 páginas e ainda vou para aí nas 600, portanto, mas assim que eu conseguir saber alguma coisa, eu sei que é uma área que te preocupa muito, não é a primeira vez que conversamos sobre este tema, tenho naturalmente disponibilidade para fazer essa pesquisa e para depois, quando tiver a oportunidade, de passar esses dados. Venho fazer umas perguntas à Alexandra na área da saúde. Venho perguntar se neste Orçamento de Estado há algum reforço da dotação financeira do Ministério da Saúde para a contratação de novos profissionais e, obviamente, que esta pergunta, como tu deves calcular, não é inocente e vem agregada de uma terceira, de um resto, que é o que é que se está a fazer para ir buscar médicos onde não existem. Sabendo nós que existem ativos no país de outras nacionalidades, à semelhança daquilo que foi feito nos nossos vizinhos do lado, não seria de olharmos para esses ativos que existem, e agora sem especificar nenhuma nacionalidade, existem várias nacionalidades, não seria interessante, e temos pessoas que já voluntariamente se manifestaram interessadas em participar neste esforço de luta contra o Covid, não seria interessante arrolarmos essas pessoas nessa luta, dando-lhes direitos, porque não? Se temos falta, porque não? Aquilo que eu estou neste momento a referir e a querer saber é se há uma dotação financeira não só para o reforço dos centros de saúde, como também do próprio Sistema Nacional de Saúde, que está necessitado, não é? Relativamente à saúde, a questão que o Rui coloca é uma questão traiçoeira, entre aspas. Nós temos tido algumas conversas sobre a questão dos médicos que vivem em Portugal, que são de outras nacionalidades, nomeadamente a questão dos médicos venezuelanos. Tem sido uma batalha muito difícil e apesar de já ter havido alguns avanços do ponto de vista da tentativa da entrada no mercado destes médicos, a verdade é que depois de muito tempo de batalha e de lá se conseguir que a Ordem dos Médicos entendesse por bem que pudessem ser realizadas uma espécie de provas especiais, a verdade é que quando eles chegaram às provas agora em agosto último, se a memória não me falha, chumbaram todos, foi isto que tu me disseste na altura, com aquela fantástica nota de 8. Que esta questão está relacionada, de facto, com uma questão mais ampla, nacional, que tem que ver com o facto de nós termos, neste momento, no nosso país, muitos profissionais, não só da Venezuela, quer médicos, quer enfermeiros, que de facto não conseguem exercer, e esse impedimento tem muitas vezes que ver com o funcionamento das ordens, que, como todos sabemos, são mais lobbies profissionais do que outra coisa qualquer. Quanto à contratação de novos profissionais, está prevista a contratação de mais 4.200 para o ano 2021 e um reforço de 200 milhões, o que é bastante dinheiro, se nós pensarmos que neste momento já temos qualquer coisa como mais... Vai ver se consegui encontrar os números... Mas entre 2015 e 2020 há um acréscimo de profissionais de cerca de 20 mil. Portanto, eu gostava de deixar uma nota,
que acho que é uma nota que nos deve fazer pensar um bocadinho, independentemente das dificuldades que todos sabemos que o país atravessa e que todos sabemos que a Europa atravessa e que todos sabemos que o mundo atravessa. De facto, é preciso ter a consciência que o valor de investimento nos últimos 5 anos foi de 2.555 milhões, quando nos 5 anos anteriores tinha havido um decréscimo de investimento de 825 milhões. Portanto, o esforço que o país fez, o esforço que o governo fez e o esforço que nós e os nossos impostos fizemos para a manutenção do Serviço Nacional de Saúde no patamar em que estamos hoje foi efetivamente imenso. Nós, socialistas, nós temos uma obrigação primeira, que é de defender o Serviço Nacional de Saúde e de defender aquilo que o governo tem feito pelo Serviço Nacional de Saúde. É bom dizermos que o Serviço Nacional de Saúde está-se a comportar bem. Aliás, basta comparar com aquilo que está a passar noutros países. Dizendo ao Rui que eu acompanho as preocupações dele, como ele sabe, relativamente aos profissionais de outros países. Não é na sede de especialidade que podemos resolver estas questões, elas são mais amplas, como sabes, e é preciso fazer alguma pressão junto de vários ministérios e de vários órgãos, mas dizer que acho que até agora o Governo tem-se portado de facto muito bem no que toca ao reforço do Serviço Nacional de Saúde e acho que estamos no bom caminho, independentemente de sabermos que temos preocupações e dificuldades neste momento. Em relação ao valor que tu disseste do investimento dos últimos 5 anos, dos 2,5 mil milhões de euros no SNS, não deixa de ser curioso, às vezes também não temos essa noção, que as poupanças de juros que nós fomos conseguindo com a redução do déficit, o pagamento antecipado e a renegociação da dívida, aproveitando agora as taxas de juros mais baixas e às vezes negativas durante o espaço de um ano, foram cerca de 3 mil milhões, portanto, uma coisa quase que implica a outra. Um pequeno resumo do que foi aqui posto, não vou estar aqui a repetir as perguntas, mas temos questões para tratar com o Ministério das Infraestruturas, do Ambiente, do Mar, com a PCM na vertente da igualdade, na cultura, defesa e MAI, e o Ministério da Administração Interna, pelo menos, além dos transportes, a questão da segurança e o Ministério da Saúde. Resumindo os temas que foram aqui postos por todos nós que participámos nesta reunião e agradecendo a todos aqueles que participaram e vemos de pouco. Muito obrigado, camaradas, e uma boa noite.